Coração partido, o mundo desabou e a sua playlist só tem músicas tristes? Quem nunca se sentiu assim? Um término de relacionamento é uma das tempestades emocionais mais intensas pelas quais podemos passar. Mas e se eu lhe disser que uma sabedoria milenar, de 2000 anos, pode se tornar o seu melhor aliado nessa situação? Hoje, não vamos falar sobre como se distrair ou apenas suportar. Vamos conversar sobre como superar um término com a ajuda do estoicismo e não apenas sobreviver, mas sair mais forte. Fique conosco e você descobrirá como transformar sua dor em sua principal força. Mas afinal, quem eram esses estoicos? Eles não eram apenas aqueles caras sisudos em togas que suprimiam todas as emoções. Muito pelo contrário. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio eram mestres da psicologia humana. Eles ensinavam a manter a serenidade e a razão, mesmo quando o caos se instala. E um término de relacionamento é uma verdadeira tempestade pessoal. A filosofia deles é um conjunto prático de ferramentas para gerenciar a nossa mente. E hoje, vamos tirar essas ferramentas da caixa e aplicá-las à sua situação. Então, por onde começar quando o mundo parece ter desmoronado em pedaços? O primeiro e talvez o mais inesperado passo, sob a ótica estoica, é: não finja que não se importa. Esqueça a imagem popular do sábio de pedra, imune a qualquer emoção humana. Isso é um mito de Hollywood. Os verdadeiros estoicos entendiam perfeitamente o que é a dor, a amargura e a desilusão. Eles simplesmente sabiam o que fazer com isso. Tentar trancar a dor dentro de si, fazer de conta que ela não existe, é como tentar segurar uma grande bola inflável debaixo d'água. Mais cedo ou mais tarde, ela vai emergir à superfície, e o impacto será ainda maior. Você gastará uma quantidade colossal de energia nessa luta inútil. O estoicismo oferece outro caminho. Deixe de ser vítima da sua dor e torne-se um explorador dela. Diga a si mesmo: sim, agora me dói muito, é um fato. Sinto tristeza, sinto raiva, sinto um vazio. Reconheça esses sentimentos, dê-lhes um nome, permita-lhes existir, sem se julgar por senti-los. Isso não significa afogar-se em lágrimas por meses. Significa dar-se permissão para ser honesto consigo mesmo. Você não luta contra a onda, você apenas a observa passar. Este é o primeiro e mais importante passo para a cura. E agora que você encarou sua dor de frente, vamos sacar a ferramenta principal da caixa de ferramentas dos estoicos. É a arma secreta deles, o seu superpoder. Chama-se dicotomia do controle. Parece complexo, mas a essência é incrivelmente simples. Neste exato momento, divida mentalmente tudo o que envolve seu término em duas partes. Apenas duas. A primeira é o que você, absolutamente, não consegue controlar. A segunda é o que está totalmente sob seu controle. O que está na primeira categoria? Os sentimentos do seu ex-parceiro. A decisão dele ou dela de ir embora. O que ele ou ela pensa de você agora. Se ele ou ela vai te escrever de novo. Tentar influenciar isso é a fonte de 99% do seu sofrimento. Essa é uma batalha que você já perdeu de antemão, porque ela acontece em campo alheio. E agora, a parte mais interessante. A segunda categoria. Essa é a sua área. Aqui estão seus próprios pensamentos, suas reações, suas ações de hoje. Sair para caminhar ou ficar deitado, olhando para o teto. Escrever para um amigo ou reler conversas antigas. É aqui que sua liberdade e sua força residem. Este simples filtro mental é a base de tudo. Ele muda seu foco da impotência para as possibilidades reais. Agora, vamos focar na primeira categoria. No que está fora do seu controle. São os sentimentos e as ações da outra pessoa. A decisão dele de ir embora. E o que fazemos geralmente quando estamos sofrendo? Exatamente. Despejamos toda a nossa energia bem aqui. Tentamos mudar a decisão dele. Escrevemos mensagens longas, explicando o quanto ele está errado. Tentamos provar que somos o casal perfeito. Esperamos que, se fizermos algo,
ele reaja de outra forma. Sabe com o que isso se parece? É como bater a cabeça contra uma parede de tijolos, esperando que ela se mova. A parede não vai sair do lugar, mas você vai ganhar uma dor de cabeça e alguns hematomas. Cada minuto gasto pensando, e se eu tivesse? Ou, como faço para trazê-lo de volta? É um minuto roubado da sua própria vida. Os estoicos diriam: aceite o fato. A decisão não foi sua. Abandone o controle sobre isso. Demita a outra pessoa do cargo de responsável pela sua felicidade. Essa vaga agora está livre. E é você quem deve preenchê-la. Ótimo, já superamos a parte do que não controlamos. Agora, passamos para a parte mais interessante, o que está inteiramente em suas mãos. E isso, como já dissemos, são as suas próprias reações, pensamentos e ações. É aqui que o verdadeiro trabalho começa. O estoicismo não é uma filosofia de espera passiva. É uma filosofia de ação. A energia que você antes gastava tentando controlar outra pessoa, agora está livre. E isso é um recurso imenso. Toda essa força pertence a você. Você decide onde direcioná-la. Você pode direcioná-la para a autodestruição, revivendo infinitamente momentos felizes, relendo mensagens antigas, olhando fotos de vocês juntos. Ou então, pode canalizá-la para a construção. Por exemplo, começar a fazer aquilo que sempre adiou. Ir à academia. Inscrever-se em um curso. Ou simplesmente sair e caminhar, percebendo que o mundo ao seu redor ainda existe. Os estoicos não dizem que é fácil. Eles dizem que é possível. E que este é o único caminho para a tranquilidade. Você é o mestre da sua mente e das suas ações. Agora mesmo, neste exato minuto. Pense, qual é uma pequena, mas útil ação que você pode realizar por si mesmo agora mesmo? Uma das armadilhas mais insidiosas da mente humana após um rompimento é a pergunta incessante: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu mereço isso? Por que ele agiu assim? Passamos horas, dias, semanas remoendo essas questões na cabeça, como um disco riscado. É como correr numa roda de hamster. Você gasta uma energia imensa, mas permanece no mesmo lugar. Um estoico diria: alto lá. Essa é a pergunta errada. A questão do porquê está voltada para o passado, que você não pode mudar. Ela busca justiça onde talvez não exista. Ela te torna uma vítima. A filosofia estoica propõe uma mudança radical na pergunta. Em vez de por que isso aconteceu, pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer sobre isso agora? Percebe a diferença? A primeira pergunta é passiva e impotente. A segunda é ativa e construtiva. Ela te transporta instantaneamente do passado, onde você não tem controle, para o presente, onde todo o poder está em suas mãos. Ela te transforma de vítima das circunstâncias em alguém que controla a forma como reage a elas. Essa simples mudança de foco é uma ferramenta poderosíssima que te tira do torpor e te devolve o controle da sua vida. Vamos mergulhar um pouco mais fundo, no cerne da sua dor. Epicteto, um dos maiores estoicos, fez uma observação genial. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Pense bem nesta frase. Não é o término em si que lhe causa um sofrimento insuportável. O que o fere é o seu julgamento sobre esse acontecimento. É aquele pensamento que ecoa na sua mente, algo como: isso é uma catástrofe, minha vida acabou, nunca mais vou amar ninguém. São exatamente esses julgamentos dramáticos que transformam um evento simples numa tragédia de proporções universais. O rompimento em si é apenas um fato. Duas pessoas deixaram de ser um casal. É um acontecimento neutro, como a chuva ou o nascer do sol. Somos nós mesmos que o tornamos doloroso ou catastrófico com os nossos pensamentos. Os estoicos não convidam a celebrar a separação. Eles incitam a ser objetivo. Você não diz a si mesmo: uau, terminamos. Você diz: o relacionamento acabou. Isso é um fato. Sinto dor por isso, mas não é o fim da minha vida.
Separe o acontecimento da sua reação a ele. Entre eles existe um espaço, e nesse espaço reside a sua liberdade. Assim sendo, descobrimos que a raiz do problema reside no nosso julgamento. É portanto nele que precisamos de trabalhar. Vamos fazer um exercício mental. O seu pensamento atual é: isto é o pior que me podia acontecer. Esta ideia provoca desespero, dor, uma sensação de beco sem saída. Ela paralisa o "ah". E agora, vamos tentar reformular essa ideia, torná-la mais objetiva e menos catastrófica. Por exemplo, assim: esta relação terminou. Eu não esperava por isso, e agora sinto-me muito triste e magoado. Mas isso não define toda a minha vida futura. Consegue sentir como o tom emocional muda? Não negamos a dor. Apenas removemos a catástrofe da equação. Ou outro pensamento: já não sou mais necessário, para ninguém. Vamos substituí-lo por: esta pessoa específica decidiu que não quer estar comigo. Essa foi a escolha dela. Isso não significa que sou mau, má ou indigno de amor em si. Isto não é auto-engano nem pensamento positivo. É a prática de ter uma visão sóbria da realidade. Você para de imaginar coisas e de dramatizar. Você simplesmente constata os factos. No início, pode parecer difícil. O seu cérebro, por hábito, tenderá a cair no drama. Mas cada vez que se apanhar com um pensamento catastrófico e conscientemente o mudar para um mais realista, estará a enfraquecer o controlo que ele tem sobre si. Muitos acreditam que, para superar um término, é preciso prolongar o sofrimento o máximo possível, como se isso provasse a si mesmos e ao mundo a profundidade dos seus sentimentos. O estoicismo, por outro lado, vê as coisas de forma diferente. Não nos convida a um sofrimento eterno, pelo contrário, considera-o um desperdício irracional do recurso mais valioso que você possui, o seu tempo e a sua própria vida. Sim, é fundamental permitir-se o luto. É uma fase importante, mas encare-a de forma consciente. Imagine que o seu luto é como um projeto. Tem um início, mas precisa ter um fim. Você pode até dizer a si mesmo: está bem, vou me dar uma semana para chorar, ver filmes tristes e comer sorvete. Vou permitir-me mergulhar completamente nestes sentimentos. Mas ao final desse prazo, você toma a decisão consciente de seguir em frente. Isso não significa que a dor desaparecerá de imediato, de forma alguma. Mas você muda a sua mentalidade. Você deixa de cultivar ativamente o sofrimento e passa a cultivar ativamente a sua recuperação. Isso não é cinismo, é um profundo respeito pela sua própria vida. A vida segue em frente, e ela é demasiado valiosa para ser inteiramente dedicada a lamentar o passado. Reserve um tempo para o luto, e depois reserve um tempo para a vida. A nossa mente é uma máquina do tempo surpreendente, especialmente depois de um término de relacionamento. Com facilidade, ela nos transporta para um passado idealizado, onde tudo era perfeito, ou para um futuro inquietante, repleto de solidão e medo. No momento presente, raramente estamos lá de verdade. Fisicamente, estamos no trabalho, mas mentalmente, revisitamos a conversa de ontem. Jantamos com amigos, mas na nossa cabeça, estamos a compilar uma lista dos nossos erros nos relacionamentos. Os estoicos chamavam a isso de divagação da mente e consideravam-no uma das principais fontes de infelicidade. A receita deles é simples e genial. Volte para o aqui e agora. Pratique a atenção plena. Como fazer isso? É muito simples. Quando se aperceber que os seus pensamentos divagaram novamente, traga-os de volta com gentileza, mas com firmeza. Pergunte a si mesmo: onde estou agora? O que vejo? O que ouço? O que sinto fisicamente? Concentre-se no sabor do seu café, na sensação da água morna enquanto lava a louça, no ritmo da sua respiração. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer de útil para mim neste exato minuto? Não amanhã, não daqui a 1 hora, mas agora mesmo. Talvez seja apenas beber uma chávena de chá, ou dar um pequeno passeio. Este exercício ajuda a ancorá-lo no presente,
Ele arranca-o do cativeiro das ilusões do passado e das ansiedades sobre o futuro, e devolve-o à única realidade que possui, o presente. Mas agora, vamos falar do mais difícil. Aquela pessoa que já foi o centro do seu universo, e agora, quem ela é? Para situações como essa, os estoicos introduziram um conceito muito útil, embora à primeira vista possa parecer um tanto duro. Coisas externas indiferentes. Calma, não se revolte já. Isso não significa que você deva ser indiferente à pessoa, ou que ela seja má. De forma alguma. Indiferentes, no sentido estoico, são aquelas coisas que não são nem um bem absoluto, nem um mal absoluto para a sua alma. Sua felicidade, seu equilíbrio interior, sua virtude, isso sim é o verdadeiro bem. E todo o resto, saúde, riqueza, reputação e, sim, outras pessoas, são externos. Você pode até preferir ter essa pessoa em sua vida, mas sua paz interior não deve depender disso. Ao classificar seu ex-parceiro nessa categoria, você promove uma verdadeira revolução em sua mente. Você diz a si mesmo: minha felicidade é minha responsabilidade. Essa pessoa pode estar na minha vida ou não, mas meu equilíbrio emocional não deve se abalar por isso. Isso sim, é a verdadeira liberdade emocional. Você deixa de ser refém de decisões alheias e se torna o senhor do seu próprio estado. Reflita por um minuto sobre isto. Quanto tempo e energia, tanto física quanto mental, você dedicava diariamente a esse relacionamento? Desde o planejamento de um futuro juntos, o pensar em presentes para datas especiais, as preocupações com as brigas, até a alegria dos encontros. É um recurso imenso. E após o término, abre-se um enorme buraco no seu orçamento de tempo e energia. A natureza não tolera o vazio. E se você não decidir conscientemente onde direcionar esse capital recém-libertado, o seu cérebro, por hábito, irá canalizá-lo para o sofrimento e a ruminação. Os estoicos eram pragmáticos. Eles perguntariam: ok, você tem um recurso preciosíssimo disponível agora. Qual é o seu plano para investi-lo? E essa é uma excelente pergunta. Onde você vai aplicar agora todas essas horas e emoções? Quem sabe em estudar um novo idioma, aquele que você sempre sonhou aprender? Em um esporte que o deixará mais forte e saudável? Em ler aqueles livros que estão há tempos a acumular pó na prateleira? Em reencontrar amigos para os quais nunca havia tempo? Sua missão não é apenas preencher o vazio. Sua missão é fazer um investimento valioso em si mesmo. Transforme seu déficit em superávit. Canalize toda essa poderosa energia para o seu próprio desenvolvimento. Esta é a forma mais produtiva de superar a dor. Sabe, os estoicos não viam as dificuldades da vida como um castigo, mas sim como um treino. Sêneca escreveu que um mar tranquilo não faz um marinheiro habilidoso. Uma separação é a sua tempestade pessoal. E esta é a oportunidade perfeita para se tornar esse marinheiro experiente. Imagine que a vida é uma academia para o seu espírito. E, neste exato momento, você se deparou com o equipamento mais desafiador, mas também o mais eficaz. Cada memória dolorosa, cada momento de solidão, cada impulso de mandar uma mensagem ao ex, isso não é motivo para desespero. É uma série de exercícios. Nesses momentos, você pode treinar sua resiliência, sua atenção plena e sua capacidade de gerir suas reações. Quando sentir vontade de se afundar na autopiedade, você faz um exercício de redirecionar o foco. Quando a raiva o domina, você treina a habilidade de observar a emoção sem se render a ela. Isso não é um jogo de positividade. É um trabalho interno sério, e a cada pequena vitória sobre seus impulsos, seu músculo espiritual fica mais forte. Você não está apenas esperando a tempestade passar. Você está aprendendo a pilotar seu navio nas condições mais adversas. E quando a tempestade acalmar, você não sairá exausto e quebrado, mas sim fortalecido e como um capitão experiente da sua própria vida. Agora, vamos abordar uma das virtudes estoicas,
A coragem. Quando ouvimos essa palavra, logo imaginamos um guerreiro no campo de batalha. No entanto, no nosso contexto, a coragem se manifesta de uma forma bem diferente. A coragem após um término não é a ausência de medo. Os medos serão muitos. O medo da solidão, o medo de nunca mais encontrar alguém, o medo de não conseguir superar. Coragem é a capacidade de agir apesar desses medos. São pequenos, mas importantes passos. Coragem é ir ao cinema ou a um café sozinho, mesmo que você sinta que todos à sua volta te observam com pena. É resistir à tentação de verificar as redes sociais do ex, mesmo que suas mãos coçem para pegar o telefone. É dizer não àquele impulso de mandar uma mensagem no meio da noite. Cada vez que você faz algo, apesar do seu medo, você se torna mais forte. Você prova a si mesmo que sua vida não parou. Você expande sua zona de conforto, que, após o término, se encolheu ao tamanho do seu apartamento. Não espere que o medo vá embora. Ele pode não ir embora de imediato. Apenas dê pequenos passos em frente, e um dia você vai olhar para trás e perceberá que percorreu um longo caminho. A próxima virtude que devemos cultivar é a sabedoria. Agora que as primeiras e mais intensas emoções se acalmaram um pouco, é hora de fazer uma análise serena e honesta. Mas atenção! Não se trata de autocrítica destrutiva, nem de procurar culpados. É o trabalho de um investigador sábio e ponderado. Pegue um papel ou abra as suas notas e tente olhar de forma imparcial para o relacionamento que terminou. Faça a si mesmo as perguntas certas. Que lições posso tirar desta experiência? O que aprendi de novo sobre mim, sobre as minhas necessidades e os meus limites? Que erros cometi e como posso evitá-los no futuro? O que, nesse relacionamento, foi verdadeiramente valioso e o que não passou de uma ilusão? É importante fazer isso não para se lamentar ou se punir, mas para se tornar mais sábio. É como uma análise pós-projeto. Você não se censura, mas analisa os dados para que o próximo projeto seja ainda melhor. Essa abordagem transforma a sua experiência dolorosa num ativo valiosíssimo. Você não apenas perde um relacionamento, você adquire sabedoria. Você transforma a sua cicatriz num símbolo de experiência, que o tornará um parceiro melhor para alguém no futuro. E, o que é ainda mais importante, no seu melhor amigo. Para si mesmo, às vezes, quando nos encontramos no meio de um problema, ele nos parece imenso e avassalador. Todo o nosso mundo se restringe a um único ponto: a nossa dor. Para lidar com isso, os estoicos tinham uma técnica de meditação incrível, que podemos chamar de perspectiva cósmica ou o olhar de cima. Experimente fazer isso agora mesmo. Feche os olhos. Imagine que você começa a subir lentamente sobre a sua casa. Você vê o seu bairro, a sua cidade. Suba mais alto. Você vê o seu país como parte de um continente. Ainda mais alto. E eis que todo o planeta Terra surge diante de você. Uma esfera azul flutuando no espaço infinito e escuro. E agora, dessa altura, tente encontrar-se. Tente enxergar o seu problema, o seu término. Como isso se parece na escala da cidade, do planeta, do universo? Este exercício não serve para desvalorizar os seus sentimentos. Não, a sua dor é real. Mas esta técnica ajuda a restaurar o senso de perspectiva. Ela revela que o seu problema, por mais gigantesco que pareça agora, é apenas um episódio minúsculo no vasto panorama da sua vida e da história do mundo. Isso ajuda a afrouxar um pouco o aperto sufocante da obsessão. Você percebe que a vida é muito maior do que este relacionamento. E essa consciência traz um enorme alívio. No calor da mágoa e da dor, surge muitas vezes um desejo intenso de vingança. Ou pelo menos, de provar algo, mostrar o quão mal ele ou ela vai ficar sem você. Exibir nas redes sociais uma suposta felicidade, mesmo que seja mentira. Ostentar uma nova vida para provocar ciúmes. Do ponto de vista do estoicismo, esta é uma das estratégias mais falhas. Por quê?
Porque, ao tentar provar algo ao seu ex, você continua a mantê-lo no centro do seu universo. Sua vida, suas ações ainda giram em torno dele. Você não, ou superou. Apenas inverteu o sentimento, trocando o positivo pelo negativo. Você continua dependente da reação dele. A verdadeira força e a melhor prova é a sua genuína e sincera serenidade, focada na sua própria vida. Pare de viver para a plateia. Direcione toda a energia que você gastaria com a vingança para si. Torne-se uma pessoa melhor para si mesmo. Encontre a sua paz interior. Viva uma vida plena e interessante para si. A ironia é que a sua verdadeira indiferença ao passado e o seu completo mergulho no seu presente é o que realmente demonstra que você seguiu em frente. Concentre-se em construir uma vida em que você se sinta bem, independentemente de olhares externos. O nosso cérebro é um verdadeiro trapaceiro, principalmente quando o assunto é o passado. Após um término, ele ativa um filtro especial que chamamos de nostalgia romântica. Ele simplesmente apaga da nossa memória todas as brigas, os desentendimentos, as noites sem graça e os momentos em que nos sentimos mal. E, em vez disso, como num bom filme, ele só nos mostra os momentos mais brilhantes, felizes e perfeitos. O primeiro encontro, as melhores férias, as palavras mais carinhosas. E então, você se pega pensando: éramos o casal perfeito, perdi a melhor coisa que já tive na vida. Os estoicos já alertavam sobre os perigos dessa idealização. Eles pregavam a honestidade e o realismo. A sua tarefa é, de forma gentil, mas persistente, lembrar a si mesmo que a imagem que o seu cérebro pinta está incompleta. Sim, claro, houve momentos bons, mas também houve razões pelas quais vocês se separaram. Lembre-se delas. Não para sentir raiva ou culpar alguém, mas para ter uma visão completa e equilibrada da situação. O relacionamento não era perfeito, caso contrário, não teria chegado ao fim. Reconhecer este fato não é uma traição às boas lembranças. É um passo para a lucidez e a cura. Seja honesto consigo mesmo. Isso ajudará a amenizar a dor da perda de um passado ideal, que talvez nunca tenha existido de verdade. Um dos conselhos mais comuns após um término é: um amor cura outro amor. A ideia de que você deve encontrar alguém novo rapidamente para esquecer o anterior. Para um estoico, essa abordagem é uma fuga de si mesmo, e não uma solução para o problema. Imagine que você quebrou uma perna. Você não tentaria correr uma maratona imediatamente para esquecer a dor, certo? Você esperaria o osso se recuperar e consolidar. O mesmo vale para a sua alma. A busca apressada por novos relacionamentos é uma tentativa de encontrar uma muleta externa, em vez de restaurar sua própria capacidade de caminhar sozinho. Sua principal tarefa agora é aprender a ser feliz, ou pelo menos encontrar a paz consigo mesmo. É preciso construir uma base interna sólida. Compreender que seu bem-estar não depende da presença ou ausência de um parceiro ao seu lado. Se você entrar em um novo relacionamento movido pela carência, desespero e solidão, é muito provável que você apenas repita velhos erros ou crie novos. Primeiro, torne-se uma pessoa inteira, autossuficiente. Reencontre seu centro interno. E só então, a partir de um estado de plenitude, e não de vazio, você poderá construir relacionamentos saudáveis e felizes. Não procure um salvador. Torne-se o seu próprio salvador. Quando perdemos algo grande e significativo, a nossa mente tende a focar-se exclusivamente nessa perda. O mundo inteiro parece pintar-se de tons de cinzento, e temos a sensação de que nada de bom restou. Nesses momentos, os estoicos recomendam praticar um dos mais poderosos exercícios para a mente: a gratidão. Sim, a gratidão mesmo. Pode parecer estranho e descabido quando nos sentimos tão mal, mas é precisamente aí que reside a sua força. É um esforço consciente para mudar o foco. Em vez de remoer o que já não tem, force-se a pensar no que ainda possui. Pegue num lápis ou caneta
e anote pelo menos 5 coisas pelas quais pode sentir gratidão neste exato momento. Não precisa de ser nada grandioso ou global. Uma chávena de chá quente, o apoio de um amigo, o bom tempo lá fora, a sua saúde, a capacidade de ver, ouvir, caminhar. No início, pode parecer algo artificial ou forçado, mas se praticar este exercício regularmente, começará a notar como a sua percepção se transforma. Perceberá que a sua vida, mesmo agora, não é feita apenas de perdas. Ainda há muita coisa boa nela. Esta prática não anula a sua dor, mas devolve-lhe a sensação de plenitude e impede que se afogue no desespero. E por fim, o mais poderoso, e talvez, à primeira vista, o mais sombrio princípio do estoicismo. Memento mori. Lembra-te da morte. Não se assuste. O objetivo desta lembrança não é levá-lo à depressão, mas sim oferecer uma clareza e uma agudeza incríveis na percepção da vida. Os estoicos lembravam-se constantemente de que o nosso tempo nesta terra é limitado. Cada dia pode ser o último. E quando olhamos para os nossos sofrimentos através desta perspectiva, eles mudam de escala. Pergunte a si mesmo: se me restasse apenas 1 ano ou 1 mês de vida, eu gostaria de passar esse tempo a lamentar o passado? A resposta é óbvia: não. Você iria querer viver esse tempo da forma mais plena, alegre e significativa possível. Memento mori é a motivação suprema. Ele elimina tudo o que é supérfluo. Toda essa dor emocional, ressentimentos, arrependimentos por causa de alguém que decidiu sair da sua vida, tudo isso parece tão pequeno e insignificante perante a eternidade. Este princípio nos força a valorizar o presente. Ele nos convida a não adiar a vida para depois, para quando as coisas melhorarem. A sua vida está a acontecer agora, e ela é demasiado curta e preciosa para a desperdiçar a sofrer por aquilo que você não pode mudar. Viva! Agora mesmo, é aqui que a verdadeira magia do estoicismo se revela. Ao aplicar estes princípios, um rompimento deixa de ser uma tragédia que lhe aconteceu. Ele se torna parte da sua história, não uma cicatriz para esconder, mas uma prova da sua força. Um momento em que você enfrentou uma dor intensa e, em vez de se quebrar, escolheu conscientemente como reagir a ela. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto da sua própria vida. Você não apenas superou o rompimento. Você o usou para se tornar mais sábio, mais forte e mais livre. Em resumo, o estoicismo não promete que a dor não existirá. Ele oferece ferramentas para que essa dor não o destrua, mas o fortaleça. Ele ensina a se concentrar no que está sob seu controle, seus pensamentos e suas ações. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novos vídeos sobre filosofia prática para a vida moderna. E agora, uma pergunta para você. Qual princípio estoico você achou mais útil neste momento? Ou talvez você tenha sua própria maneira comprovada de lidar com um rompimento. Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos apoiar uns aos outros.